A paz, amada Igreja, e paz para todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus que estão a assistir também pela internet. Ora, vamos então começar com a palavra do Senhor, Atos 5, e vamos ler de 1 ao 11. Amém? Mas certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. É assim, num capítulo, nós ficamos a conhecer um casal, Ananias, que em hebraico significa o Senhor é gracioso, e Safira, que em aramaico significa belo ou beleza. Nós conhecemos-los, morreram e sepultámos-los. Tudo num capítulo só. Mas se Deus permitiu que isto fosse incluído, ou quisesse que fosse incluído na sua palavra, é porque há algum ensinamento por trás disto tudo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O pecado que Ananias e Safira cometeram, ao contrário do que pareça, não foi de avareza. Ou até de ter ficado com parte do dinheiro da venda do terreno. O pecado não está no valor da doação, porque o próprio Pedro diz que eles podiam fazer com o terreno aquilo que eles queriam. Eles venderam-no porque quiseram. Eles podiam entregar uma parte e ficar com outra. Eles não eram obrigados a nada. Aqui, o pecado que eles cometeram, para além de falta de humildade, falta de caráter, falta de fé, o erro fatal foi a mentira. Não somente eles mentiram contra o filho do Senhor Pedro, o Pedro, mas mentiram contra Deus. Se nós formos ler, agora vamos um bocadinho mais para trás, e vamos ler capítulo 4, do 32 ao 37, nós veremos como a igreja primitiva era governada. E era um coração, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça.
Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos. Nós vemos aqui, era uma igreja pobre, sim, mas nada lhes faltava. Porque eles tinham entregue as suas vidas a Jesus. Eles tinham entregue as suas vidas a Deus. E Deus, como nós sabemos, é um Deus provedor. É um Deus que não deixa que nada nos falte. Mas, por um lado, será que Ananias e Safira também não quiseram, de um certo modo, imitar Barnabé? Eles queriam, será que eles não queriam no seu coração impressionar com a sua generosidade? Eles até vezes quisessem um certo status. Porquê? Porque levaram uma oferta maior que os outros. Eles tinham doado provavelmente mais do que os outros. Não seria isso inveja? Inveja que estava no seu coração, que perturbou a sua mente. É que nós, homens e mulheres, infelizmente, nós temos tendência a querer impressionar, mas nós queremos sempre impressionar aqueles que estão acima de nós. Nunca procuramos impressionar aqueles que erradamente julgamos que estão abaixo de nós. Nós queremos impressionar os nossos chefes, nós queremos impressionar os pastores, nós queremos impressionar os nossos familiares, nós queremos pressionar os nossos amigos. Esse julgamento. Esse julgamento que nós julgamos é errado também. É errado. Nós não podemos julgar. Nós não podemos tentar impressionar nada. Nós temos que ser nós mesmos. Nós temos que ser nós. Nós. E não o que os outros querem ver em nós. Nós temos que ser genuínos. O que os outros veem em nós não importa. Porque Deus vê tudo. O Senhor vê tudo. Ele vê o que está dentro de nós. Eles foram julgados severamente. Porquê? Porque foram desonestos, foram fraudulentos e foram mentirosos. Não há outra razão. Nós podemos até perguntar, e o papel do Senhor no meio disto tudo? O papel de Deus? O papel de Deus, neste caso, é ser juiz. Enquanto nós, homens e mulheres, podemos até discernir entre o que está correto e o que está mal, o julgamento condenatório é um direito de Deus. E eu quero que vocês passem para Tiago 4:12, se fazem favor. E aí vamos confirmar. Tiago 4:12 diz assim: há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Quantas vezes fomos nós também acusados disso? Julgar o nosso próximo, julgar os nossos pastores, julgar os nossos irmãos, julgar os nossos colegas. Aí está, porque nos consideramos altivos, queremos impressionar, então temos que estar acima dos outros, como Safira e
E Ananias queriam passar à frente. Eles queriam ir mais além. Eles não queriam seguir o degrau normal, um a um. Não, eles quiseram chegar ao topo das escadas. Mas, meus amados, Deus não mantém comunhão com o pecador. O pecado não traz só consequência da morte física, mas nós sabemos perfeitamente que traz a separação com Deus. Traz a morte espiritual. Em Romanos 6, 23 diz, não é preciso vocês abrirem, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eles mereceram aquilo que tiveram. Não há outra sombra de dúvida. Eles mentiram perante Deus, eles mentiram perante o Senhor, eles mentiram perante o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pedro perguntou-lhes, e ele teve uma oportunidade de dizer, não Pedro, estou a esconder alguma coisa, mas toma lá o resto. Mas não, ele continuou com a sua mentira. Eles tomaram para si o carácter moral daquele que está por trás de todas as mentiras, que é quem? Satanás. Eu vou repetir. Eles tomaram para si o carácter moral daquele que está por trás de todas as mentiras. Foi opção sua. Foi opção deles. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Toda a mentira é má, nós sabemos. Mas quando mentimos para enganar o Senhor, destruímos o nosso testemunho para com Jesus Cristo. Partimos o elo, quebramos a corrente. Deus agiu cruelmente? Não, de maneira nenhuma. Deus foi radical? Foi. Ele foi radical em seu ato, porque ele tinha tirar as raízes do pecado da igreja que estava a ser construída. Ele tinha que dar uma lição aos sobreviventes em como é que uma igreja tem que funcionar. E uma igreja jamais pode ser construída na mentira. Uma igreja jamais pode ser construída em falta de temor a Deus, que foi o que eles também tiveram. Uma igreja não pode ser construída em nós atrapalharmos-nos uns aos outros. Não, tem que haver ordem na casa do Senhor. Uma igreja tem que ser construída com bons alicerces. E os alicerces ali eram os apóstolos, não eram eles. Uma igreja tem que ser construída na verdade, meus irmãos. Tem que ser na verdade, apenas na verdade. Uma igreja que é construída na mentira não vai dar frutos, nem sequer vai em frente. O Senhor não permite que essa igreja avance. O Senhor jamais permitirá que a mentira abunde na sua casa. Ele vai trazer tudo ao de cima, e glória a Deus por isso. A igreja não pode ser baseada em falsidades, em acusação uns com os outros, em nós mostrando uns aos outros, acarinhando, dando beijinhos, como uma vez a Camila pregou, dando beijinhos uns aos outros, mas por trás, apunhalando-nos uns aos outros. Não, irmãos, uma igreja não pode ser construída nessa base. Não pode, em nome de Jesus, não pode. Safira, a palavra do Senhor diz que ela teve mais de 3 horas até chegar. Por onde andou essa mulher? A Bíblia não diz. Talvez tivesse ido ao Banco Santander em Bustos fazer um depósito com o resto do dinheiro. Não sei. Mas o que é que aconteceu quando Pedro lhe fez a mesma pergunta? Conivência da mentira com o seu marido. Conivência. Não há outra palavra.
Irmãos, nós não podemos ser coniventes em nada que não seja correto e justo. Não podemos. Em nome de Jesus, não podemos. Nós não podemos ser coniventes com a fofoca. Nós não podemos ser coniventes com a mentira. Nós não podemos ser coniventes com a avareza. Nós não podemos ser coniventes com nada que não agrada ao Senhor. Nós só podemos ser coniventes com o bem entre todos. O amor entre nós. Aí sim. Coniventes. Ajudando uns aos outros. As consequências da mentira são sempre desastrosas, meus irmãos. Sempre. Não há como fugir disso. Não há como fugir disso. Temos Pedro. Sim, Pedro aqui também desempenha um papel. Mas Pedro já conhecia, já tinha recebido o Espírito Santo. Ele foi alertado pelo Espírito Santo. E mais, eu tenho certeza de mais uma coisa. Pedro, como tinha negado a Jesus, ele sabia conhecer uma mentira. Os estudiosos dizem que quando nós mentimos, a nossa linguagem corporal é diferente. Eu, por exemplo, se mentir, até por causa do trabalho, eu meto os pés pelas mãos, irmãos, eu não gaguejo. Mas se algum dia me virem a gaguejar, eu estou a mentir. Que eu, quando gaguejo, estou a mentir. Eu digo tanta coisa que depois já nem sei o que digo. E isso é Deus a trazer à tona. Se me virem a gaguejar, estou a mentir. Pedro, quando negou Jesus pela terceira vez e o Senhor olhou para ele arrependeu-se. Ele chorou amargamente, dizem as Escrituras. Ele entregou-se como nunca se tinha entregue ao seu ministério. Pedro arrependeu-se. Este casal nunca mostrou sinais de arrependimento. Nunca. Pedro, talvez o Senhor até o tivesse permitido que isso acontecesse, para ele sofrer na pele as consequências da mentira. O Senhor autorizou que ele passasse por isso, para ele sentir a dor, as consequências da mentira. Quando nós tropeçamos, quando pecamos, a consciência vem, a consciência acusa. Na hora, a consciência avisa. E quando isso não acontece, há um alerta. Temos que estar em alerta. Porque há algo de muito errado. Ou então não sei. Vamos ver o que é que Efésios 4:25 diz. Amém? Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém? Deixai a mentira e sendo honestos uns com os outros. É assim que Deus quer a sua igreja. Honestidade acima de tudo. Dói? Ai, pois dói. Às vezes é tão fácil vir aquela mentirinha. Em inglês até há um termo para isso que se chama white lie. Imaginem uma mentira chamada do white, branca. São aquelas mentirinhas, white lie. Mentira é mentira. Mentira é preta, não é branca. Mentira é pecado.
Senhor, Ele manda que sejamos honestos uns com os outros. Em nome de Jesus. Uma das coisas mais assustadoras na vida de um cristão é pecar contra Deus e nem sequer sentir nada. Pensem, irmãos, no que eu acabei de dizer. Pecar contra Deus e não sentir nada. Tem que haver uma grande enfermidade ou morte espiritual dentro de nós, se nós não sentimos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas mentiras. Está mais que na hora de nos analisar, cada um, individualmente, onde é que estamos a falhar, com quem estamos a falhar, também é importante. Com quem estamos a falar? De quem falamos? De quem falamos? Se a mentira, se o pecado não nos constrange, Senhor meu Deus e meu Pai, vamos nos converter, como diz o João Paulo, vamos nos converter novamente. Temos que estar atentos a essas coisas, irmãos. Não podemos. Quantas das vezes o chefe nos diz, vem um telefonema, Isabel, eu trabalho, todos quase nós trabalhamos, graças a Deus, em que temos que atender o telefone e dizemos, chefe, temos aqui uma chamada para si. Diz que eu não estou. Irmãos, eu uma vez falei com a pastora sobre isso, vocês nem imaginam que isso me constrangia, eu ter que mentir. Ele chegou-me a dizer, porque eu disse, Pedro, eu não vou dizer isso. E ele disse, estás no trabalho errado. E eu pedi ao Senhor, e Ele iluminou-me, agora já não digo. Ele não está. Eu digo, olha, Ele neste momento está ocupado, que não é mentira, pode ligar mais tarde, se faz favor. Pedimos orientação a Deus e damos a volta à questão, sem haver mentira. Sem haver mentira. Quantas das vezes para salvar a nossa pele, porque sabemos que vamos levar nas orelhas dos nossos pastores, dos nossos colegas, dos nossos maridos, a gente mentimos. A última multa que eu apanhei, que foi à porta da minha casa, ainda por cima, eu arranquei do Intermarché. Não, do Intermarché não, foi do Pingo Doce. Que eu nunca venho pela Estrada Nacional, venho por baixo porque é muito mais perto. Naquele dia eu arranquei, mas Deus sabe, eu arranquei sem ter noção do que estava a fazer. Pois tinha que ver ali uma carrinha com 3 GNRs ali parados e eu ainda vinha toda contente ao telemóvel. Pois eu virei para baixo, eles tocam a virarem para baixo. Deram umas luzes na entrada da garagem, eu toco a encostar. Eles disseram, a senhora sabe que vinha o telemóvel? Eu disse, é verdade, senhor guarda. Não vou mentir, não vale a pena mentir. É verdade, sim, senhor. E ele até foi tão simpático que até me disse assim, olha, nós temos muito tempo. Pode continuar com a chamada que nós esperamos. Eu disse, não, senhor guarda, já tenho o dia estragado, já não quero fazer chamada nenhuma. Mas esteja à vontade. Não, eu estou à vontade, só não estou à vontade é com o que vem a seguir. Pronto, lá apanhei 120 euros, corretamente, justamente. Eram umas 3 e tal, liga-me o Fernando. Olha lá, o que é que se passou contigo? Nada. Nada. Não, desculpa lá, o que é que se passou contigo? Nada. Não, nada não. O que é que a GNR estava a fazer à tua volta? Eu, como é que tu sabes? Passou um colega meu e viu-te. Todo. Irmãos, para aqueles que não ouviram, a Laura disse que os olhos do Senhor estão em todo lado. Todo, Pai. Os espias, eu nem conheço os colegas dele, mas eles conhecem-me a mim. Os espias. Por isso não vale a pena, Senhor. Não vale a pena, Pai. Não vale a pena, povo.
Não vale a pena mentirmos. Não vale a pena. Nada, nada, nada é oculto para o Senhor. Nada. Vamos aprender, como eu disse, com este casal. Que nem, os seus nomes são tão bonitos, mas nem fizeram jus aos seus nomes. Nada. Seremos humildes. Imaginem que Jesus tinha vindo para os ricos. Como eles queriam mostrar a sua grandeza, a sua generosidade. Imagina Jesus vinha para os ricos. O que seriam dos pobres? Se nós tivéssemos que comprar a nossa salvação, oh Pai, o que seria de nós? As coisas não funcionam assim. Deus é para todos. É para o rico, é para o pobre, é para todos nós. É para todos nós. Mas é para aqueles que dizem a verdade. É para aqueles que acreditam nele. É para aqueles que confiam nele. E para terminar, eu queria que abrissem em Apocalipse 22 e vamos ler o 14 e o 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Não é pelas janelas, irmãos. Não é pela porta do fundo, é pela porta da frente. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. A palavra do Senhor não pode ser mais clara. Aquele que comete a mentira. Irmãos, vamos fechar os nossos olhos e pedir a Deus que nos ajude em todos os dias das nossas vidas. Meu Paizinho, eu te peço, Senhor, muitas das vezes, Pai, a mentira vem até involuntariamente, Senhor. A mentira vem, meu Pai, quando menos pensamos que ela vem, Pai. Porque a mentira vem quando menos estamos preparados para ela, Senhor. A mentira vem, Pai, porque nós abrimos brechas. A mentira vem porque nós permitimos, ó Pai da mentira, que ela entre nas nossas vidas, Pai. Mas eu nesta noite, Pai, te quero pedir, Senhor, que em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, as campainhas de alerta soem sempre nos nossos ouvidos, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, que as campainhas soem sempre na nossa mente, meu Pai. Que as campainhas soem no nosso coração, meu Pai. Que a gente de imediato, Senhor, saiba reconhecer, Senhor, essas mentiras, meu Pai. Que a gente de imediato, Pai, entregue o nosso pecado a Ti, Jesus, para que possamos ser lavados pelo Teu sangue. Em nome de Jesus. Não permitas, Senhor, que a nossa vida, Pai, seja construída por mentiras, meu Pai. Não permitas, Pai, que na Tua igreja haja um povo mentiroso, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Não permitas, Senhor, ainda que doa, Pai. Ainda que tenhamos de chorar, Pai. Senhor, Tu nos consolas. Tu apagas e enxugas as nossas lágrimas, meu Pai. Senhor, não permitas que nos tornemos indiferentes, Pai, a todo o pecado, a toda a mentira, Senhor. Não permitas, Pai. Senhor, que estejamos sempre em alerta, meu Pai, alerta permanente, Senhor. Que estejamos sempre a vigiar, Pai,
onde Satanás quer entrar, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Paizinho. Não permitas, Senhor, que nos nossos trabalhos nós tenhamos que mentir para defender os nossos patrões, Pai. Não permitas, Senhor, Senhor, dá alternativas, Pai. Naquele momento, naquele segundo, Pai, que a gente diga a verdade, meu Pai. Sem constrangir ninguém, Pai. Nem a nós, nem aos nossos superiores, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque Tu tens a resposta certa para tudo, meu Pai. Tu tens, Pai, a resposta certa, Senhor. Todas as nossas ações, meu Pai, têm que ser dignas do nome de Jesus Cristo. Todos os nossos atos, todas as nossas palavras têm que ser dignas do nome de Jesus. Oh, meu Paizinho, não permitas, meu Pai, não permitas, Senhor, que a gente tenha aprendido com Ananias e Safira, meu Pai. Que seja um exemplo, Pai, que Tu colocaste na Tua palavra, que a gente nunca se esqueça, Senhor, as consequências da mentira, meu Pai. Afastamento de Ti, Pai. Afastamento de Ti, morte espiritual, Senhor. Não permitas, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu Te peço, meu Pai, que os Teus anjos estejam sempre, sempre, sempre ao nosso redor, Pai. Afastar todas as setas que Satanás queira lançar contra nós, Pai. Toda a mentira, Senhor. Todo o pecado, todo o erro, Senhor. Senhor, a igreja plenitude da palavra, Pai. Em verdade, Pai, que os Teus alicerces, Pai, estejam fundados na verdade e apenas na verdade, Pai, da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa os nossos pastores, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que quando eles tenham que ser duros connosco, Pai, que tenham coragem para o fazer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Quando eles veem os nossos erros, as nossas mentiras, Pai, alerta-os, Pai. Toca o sinal de alarme, Pai, nos seus corações, nas suas mentes, Pai. Quando eles veem as injustiças, meu Pai. Oh, Paizinho. Oh, Paizinho. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Toda a mentira que dissemos até hoje, Senhor. Perdoa toda a mentira, Pai. Toda a falsidade que houve em nós até hoje, Pai. E deixa-nos sair daqui, Senhor. Deixa-nos sair daqui, meu Pai, com uma vontade renovada, Pai, de voltar as costas para sempre à mentira, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que as nossas costas estejam voltadas para a mentira, Senhor. Que nunca, nunca, nunca mais, Pai, tenhamos que enfrentar, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fica com todos nós, Senhor. Fica com os meus irmãos, as minhas irmãs, meu Pai. Abençoa todos aqueles que vão trabalhar, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, que trabalhem, Pai, de uma maneira honesta, Senhor, que não queiram roubar o seu patrão, que não mintam para o seu patrão, Senhor. Que trabalhem de uma maneira honesta, Pai. Senhor, eu Te peço, Pai, proteção sobre eles, meu Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que vão trabalhar hoje à noite, Senhor. Proteção sobre eles, meu Pai. Não haja, Senhor, acidentes de trabalho, nem para eles, Pai, nem para os seus colegas de trabalho, Senhor. Tu estejas naqueles lugares, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. E nós, Senhor, que vamos para casa, meu Pai, protege os nossos sonhos, Pai, protege o nosso descanso, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque amanhã, Senhor, Pai, chegamos aqui renovados por Ti, Senhor, pela Tua energia, meu Pai, para continuar mais um dia de primícias, Senhor, mais um dia, Pai, de louvor, mais um dia de graça, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, porque nós queremos, meu Pai, que 2017, Senhor, vai ser um ano, Pai, de vitória, um ano impactante, Pai, em todas as áreas, Pai, e profetizo para cada um de nós individualmente, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Vai ser um ano, Pai, como nunca houve nenhum até agora, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Porque Tu, Senhor, estás connosco. Tu estás no meio de nós, Senhor. E contigo somos mais que vencedores. Glória a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.